Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique, um bate-papo em que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida, como está a sua comunicação? Hoje, 24º episódio, batendo um papo com Mário Soares Júnior, para mim um amigo, para mim um parceiro, para mim também é um cliente. E eu vou começar dizendo o seguinte, esse cara, ele tem uma capacidade de encantar clientes, encantar pacientes e encantar parceiros também. Seja muito bem-vindo, Mário. Valeu, obrigado aí pelo convite. A gente é parceiro, né? Temos alguns negócios juntos, então isso é bem bacana também. Eu fico feliz aceitar o teu convite. Uma pessoa que eu admiro, conheci pela minha irmã, é advogado da minha clínica, temos alguns negócios juntos, mas eu acho legal falar sobre comunicação. Já participei de outro evento teu, que foi bem enriquecedor. Então, quando você fez o convite, eu não pensei duas vezes. Falei, vamos embora, vamos cair dentro, que acho que merece, né? É isso aí. E esse é um primeiro aspecto assim, que eu admiro no Mário. É o aspecto que a gente estava até falando aqui antes em outros assuntos, sobre outros negócios que a gente tem, o quanto que ele é topa. Vamos. E aí a gente vê como é que a gente vai resolver. A gente tem uma perspectiva muito grande de problema e solução, que a gente não vai ficar amarrado em problema. E eu vou começar contando como é que a gente se conheceu. A Mayra, que é uma amiga que foi minha aluna e é minha amiga, ela me chamou para conversar com o Mário Júnior e com o Mário pai e com ela sobre a possibilidade de eu assessorá-los na clínica que eles estavam abrindo, na empresa que eles estavam abrindo. E aí ela falou assim, Diogo, mas eu tenho um certo receio porque vocês dois são muito ativos, vocês são muito pra frente e tal, eu tenho medo de como é que vai ser essa relação de vocês dois. Eu falei, tá, vamos lá, né? Sentei na reunião, deu, 2 minutos, a gente já tava só conversando nós dois, a gente já deixou a Mayra de lado, já chama o Mário pai de lado e a gente falou, não, problema, solução, negócios, solução. E a gente tem muita perspectiva do quanto é necessário se relacionar com os clientes. E aí eu vou começar por esse aspecto, assim, Mário. Porque você trabalha com dor, com doença e com pessoas que muitas vezes já passaram por muitos outros médicos e tiveram problemas. Quais são os fatores assim que você atribui à sua trajetória hoje de você conseguir ter essa capacidade de relacionamento com o cliente? Porque o que eu mais escuto às vezes seus pacientes vêm até mim por uma questão jurídica e falam assim, Diogo, eu só quero se for com o Mário. Olha, Diogo, que você falou muito interessante, né? A vida inteira, eu sempre fui muito resolutivo, assim. Eu acho que é uma habilidade que a gente nasce, algumas questões de capacidade. Eu sempre gosto de ver o problema. Eu tenho como é que eu vou dizer assim, até uma alegria quando eu vejo um problema, eu já fico procurando solução para isso. E eu acho que casa muito com o que eu faço, né? Eu sou ortopedista e eu gosto do desafio. Então, eu brinco que eu sempre fui para o pior cenário. Eu dediquei, assim, mais de 10 anos da minha vida a estudar o pior cenário. Tipo assim, tudo deu errado, o que a gente faz, como é que corrige, as cirurgias mais complicadas, tudo. Então, isso me gabarita a resolver um nicho específico de pacientes. Então, isso acho que tem que ser dito também, que é aquela pessoa que ela já tentou de tudo, ela já foi multioperada e não deu certo, né? Fez uma cirurgia, às vezes, que era simples, deu errado, uma cirurgia média que deu errado. E eu vejo esses pacientes com muita dificuldade de achar a solução para a vida deles. Então, isso foi um fator motivante para mim. Eu falei, bom, eu preciso dar uma solução para esses casos. Então, na minha cabeça, eu sempre tenho um fluxograma, assim, muito real, né? Então, eu acho que a primeira coisa é você falar a verdade para o teu paciente, né? A relação médico-paciente, ela é muito pautada na confiança, tá? Isso é o primordial. E para você ter confiança, você tem que ser honesto e verdadeiro com o teu paciente. Então, a primeira coisa é o seguinte, o teu caso tem solução ou não tem? Porque, assim, a solução pode ser difícil, mas tem. Tem situação que não tem solução. E aí você vai minimizando os danos. Uma situação que eu sempre vejo, assim, que também é uma facilidade minha, eu acho que é sua também, que é visualizar o pior cenário, né? Então, para mim, é muito fácil visualizar o pior cenário. Então, eu vejo o pior cenário, dali para frente eu vou indo procurando as melhores soluções, né? E aí a questão é individualizar. E quando você é honesto com o teu paciente, verdadeiro, olha no olho, tem um fator, eu acho que é fundamental, que as pessoas hoje na medicina esquecem, que é tempo. Então, acho que o sucesso é tempo dependente. Então, você fazer uma consulta ali de 10 minutos, você não vai conseguir convencer ninguém. Você tem que ter tempo. O que eu faço? Eu faço uma primeira consulta, para mim não tem tempo. Às vezes eu já levei praticamente 2 horas fazendo uma consulta com o paciente. E às vezes você não fecha cirurgia nem nada, mas você tem que entender. Mando o paciente voltar. Tem paciente que eu faço assim 4 retornos e não cobro dele. Porque o que eu vejo? O cara tem que
ele tem que entender todas aquela situação como um todo para ele definir. Na verdade, ele está te escolhendo ali. Então, ele precisa entender, ele precisa conhecer você profundamente e você conhecê-lo também profundamente. Então, isso requer tempo. Isso acho que é um outro fator fundamental. Então, acho que um dos pilares da consulta é você não acelerar isso. E também você tem que perceber, Diogo, acho que você também vê muito isso, quem está aí do outro lado vê, que é você fazer uma leitura do teu cliente. Não dá para usar a mesma estratégia de conversa com todo mundo. Então, tem gente que é como a gente, muito centrado na solução, então você, né, já corta etapas, tem pessoas que você precisa conversar um pouco mais, tem pessoas que são mais religiosas, então você tem que entender aquela necessidade dele, tem pessoas que não tomam decisões se não tiver aprovação do seu familiar, do seu círculo ali de amizades, tem pessoas que não vão querer isso, então é muito importante você entender essa pessoa, e isso requer tempo. Então, eu acho que esse talvez seja um dos maiores fatores, você fazer a leitura do teu cliente, que também envolve a questão do tempo, e eu acho que ver o pior cenário. Então, como eu treinei minha vida inteira para resolver o pior cenário, para mim é fácil saber onde está ali e falar a verdade, que eu acho que é primordial. Então, a gente estava até comentando aqui antes, tem casos que realmente não tem solução. E você tem que ter a honestidade do teu cliente, olhar na cara dele e falar, olha, no seu caso não tem solução. O que eu consigo fazer para melhorar um pouco a tua vida é isso, isso e isso. Pensando no pior cenário. Exato, porque não tem jeito, entendeu? Sim. Aqui eu já fiz algumas anotações aqui, eu tenho certeza que o pessoal de casa também, de habilidades, de técnicas, de ferramentas para poder se relacionar com o cliente, com o paciente, seja lá o nome que a pessoa der ao contato que se relaciona. Primeiro, falar a verdade. Fundamental. Dizer se tem solução, se não tem, e a partir do cenário que existe, visualizando o pior cenário, passar por meio de um olho no olho, sem preocupação com o tempo. Isso aqui também parece que para mim é algo muito importante. Você, de fato, não tem preocupação com o tempo. Contando algumas histórias peculiares nossas, né? A gente já marcou reunião, eu cheguei lá e aí o Mário falou assim, eu falei, pô, Mário, você não falou que não tinha ninguém na tua agenda, que a gente ia só fazer reunião? Porra, chegou um paciente que eu preciso atender. Eu falei, pô, beleza. Aí eu esperei um pouquinho ali, mas é aquela. Resolvido, alinhamos. E isso aqui me chamou a atenção, a leitura. A leitura do cliente, porque você falou eventualmente de religião, você falou de rede de apoio, você falou eventualmente de necessidade de explicação, necessidade talvez às vezes de propor a solução, mas às vezes tem uns que querem entender de fato o problema, o que é. Eu não opero ninguém, Diogo, que eu não conheça um familiar ou um amigo muito próximo. Fala mais disso, como assim? Para não falar ninguém, por exemplo, eu tive 2 pacientes na vida que eu operei que eu não tinha absolutamente ninguém. A pessoa era completamente sozinha na vida. Mas se o paciente não traz alguém da rede de apoio dele, porque ele é engraçado, as pessoas elas precisam de aprovação das pessoas que estão perto dela. As pessoas que estão perto precisam entender o que vai acontecer. A pessoa precisa se sentir confortável, ela precisa compartilhar a decisão. Porque, querendo ou não, uma decisão médica, ainda mais a gente que vai operar, você vai mudar a vida da pessoa dali para frente. E, às vezes, a pessoa fica insegura em relação a isso. Então, por exemplo, tem muito paciente que, às vezes, o cara vai na primeira consulta sozinho. Eu vejo se a pessoa está especulando, porque tem muito disso. Às vezes, a pessoa tem um problema, mas ela quer saber ali valores, ela quer saber se tem uma solução ou não. Ela quer verificar se o que foi feito com ela foi bem feito ou não foi bem feito. Ela está ali, eu digo, está especulando. Mas, quando vai fechar, eu falo, ó, traz alguém seu. E eu sempre sei, ó, quer ver uma coisa que é interessante, ou quando o paciente chega na consulta, assim, já teve comigo, tá? A pessoa levou 7 acompanhantes. Eu botei todos dentro da sala, eu sempre pergunto, você quer que todos entrem? Porque a consulta é sua, não é minha. Se o paciente quiser botar 10 pessoas lá dentro, eu como médico, eu tenho que colocar os 10 lá dentro, porque a consulta é dele, a consulta não é minha. Eu botei os 7 lá dentro, conversei para os 7, ele queria que todo mundo ouvisse, todo mundo entendesse, todo mundo concordou, ele se sentiu muito feliz e operou. O resultado é outro. Você imagina que toda essa rede de apoio que ele levou são pessoas importantes para ele. As pessoas pararam a vida e foram para lá. Quando ele vê que essas pessoas todas concordaram com o que vai ser feito, o resultado é outro. O resultado é outro. Eu já até tenho um vídeo no meu canal que fala isso. Eu atribuo 2 fatores a um bom resultado. Família do lado e bom humor. Quando eu vejo o paciente com um familiar ou amigo próximo e bom humor, eu sei que ele vai dar certo. Ele vai ter um bom resultado. Mesmo que às vezes a cirurgia não seja tão boa, o resultado no final vai ser bom para ele. Me lembrou a história do César, que já participou aqui, que é meu grande mentor na advocacia. Ele fala do cliente do karma carregado, é o CCC. Tem cliente que quando chega mal-humorado, cheio de problema, você sabe carregado, que não vai dar certo. Pode ser a melhor ação do mundo.
Não vai. Não vai. E se der certo, vai demorar muito. Vai acontecer algum problema e tal. Então, quando você fala do bom humor, é algo na advocacia também recorrente. Não, é muito parecido, eu diria. Eu acho muito parecido. Quando eu discuto assim, inclusive eu pego, né, percepções suas É muito parecido. sobre o cliente, sobre o paciente, para levar para advocacia. E quando o paciente não tem bom humor? Você tem alguma estratégia para eventualmente tirar dele por meio da comunicação? Então, você tem que entender. Você tem que entender qual é o motivo do mau humor do cara. Porque tem gente que é mal-humorado, assim, de nascença. Tem gente que está com um problema pontual. Porque, por exemplo, dor tira o bom humor das pessoas. A grande maioria, né? Então, por exemplo, o ano passado eu tive uma paciente que foi assim. Você via que ela tinha uma energia, uma nuvem em cima dela. Horrível, assim. Todo mundo olhava, não faz e tal. Eu falei, cara, eu tenho que ajudar essa pessoa. Ela tá precisando de ajuda. É factível a ajuda. A cirurgia vai resolver a vida dela. E aí foi engraçado que depois que a gente operou, a dor melhorou, né? Foi embora. Ela viu que melhorou o quadro todo. Cara, ela virou outra pessoa. Parece que ela estava escondida ali dentro, né? Então, assim, essa minha percepção, não sei explicar, é uma coisa de feeling, acho que pelo tempo, né, de experiência, mas não era aquela pessoa de energia, nasceu assim. Sim. A condição médica dela transformou ela desse jeito. Eu acho que essa é uma questão que tem que ser lida. E fica de reflexão para as pessoas que estão em casa, porque o nosso papel, enquanto profissional, seja da advocacia, médico, enfim, o nosso papel enquanto profissional que presta um serviço é receber aquela pessoa que tem um problema, porque a pessoa traz um problema para a gente muitas vezes resolver, solucionar, apresentar. Ninguém vem para a gente sem problema. É problema, ela traz um problema para a gente eventualmente solucionar, seja lá qual for. Se ela traz um problema, pode ser que ela esteja doída com o problema, pode ser que ela não esteja dormindo por causa do problema, pode ser que ela esteja com dores por causa do problema. Então, assim, o nosso papel não é querer que ela já venha plena e feliz e contente. O nosso papel é querer que ela, a partir do nosso trabalho, ela fique feliz e contente. As pessoas querem que, e isso já escutei muito, eu sempre falo, o nosso papel é desconstruir aquela imagem que a pessoa tem, seja eventualmente de descredibilização de um médico, descredibilização do advogado. O nosso papel, enquanto pessoas que buscam um entendimento diferente, esse encantamento que eu falo que você faz, é desconstruir a imagem que foi feita. Porque tem muita gente que fala assim, Diogo, esse tipo de cliente eu nem quero. Eu falo, calma, mas você não quer ou você não está nem disposto a, eventualmente, fazer o teu trabalho para ver se ele quer? Eu acho que a pessoa não fez as perguntas certas, né? Por exemplo, uma que eu acho que é sempre assim, olha, bom, se esse problema teu for resolvido, o que você vai fazer da tua vida? Aí a pessoa, pô, vou voltar, sei lá, praticar um esporte, vou fazer viagem. Então, assim, você vê que a pessoa tem uma perspectiva, ela tá parada naquilo por causa desse problema. Se você eliminar o problema, ela vai fazer algo positivo. Então, essa é uma pergunta interessante. Essa pergunta é muito interessante. Se eu resolver o seu problema, o que você vai fazer da sua vida? Porque às vezes o cara, não, vou ficar aqui na minha, não sei o quê. Pô, você fala, bom, então o quanto que isso aí tá prejudicando a pessoa? O quanto de fato ela tá ali porque ela tá afim, porque ela tá pertencente à ideia, o quanto ela mesma tá comprando o que ela tá querendo comprar, eventualmente. Se ela não tá comprando nem o que ela tá querendo comprar, por que aí ela vai jogar em você a responsabilidade sobre a solução de tudo da vida dela? Não dá certo. É um pouco complexo, né? Não, mas é isso mesmo. Um pouco complexo isso. E, então, pelo que eu discuto então dentro do encantamento, além da questão de olho no olho, de falar a verdade, do tempo, de não se preocupar muito com o tempo, que eu acho que isso é algo que as pessoas hoje tentam fazer tudo muito rápido, e aí desde o início eu percebi que você não tem essa intenção. O tempo para você ele faz parte do processo ali, se quanto tempo precisar gastar, você vai gastar. Claro. E além da leitura... Até porque, Diogo, eu dedico a minha vida a ser um cirurgião. Você dedica a sua vida a ser um advogado. Então, assim, essa é a parte mais importante do teu dia. A minha habilidade máxima é operar alguém. Para operar, eu tenho que selecionar bem. Então, né, eu vejo assim, tem cirurgiões que, cara, não faz sentido. Você tem que gastar tempo aqui para você fazer o seu melhor da melhor forma possível. Pense em qualquer outra profissão. Sei lá, o cara é um piloto de Fórmula 1. Pô, o cara tem que treinar o corpo dele, o cara tem que conhecer a pista, né? Ele tem que pegar o carro, tem que fazer curva, tem que errar para ver onde que são os problemas, afinar lá o motor. É a mesma coisa, não muda nada. Se você não dedica tempo ali naquela situação, você não vai para frente. Sabe o que eu estou te escutando? É que é o seguinte, seja na advocacia, seja na atividade médica, qualquer atividade, a gente se preocupa muito com a execução final da atividade. E o que eu estou te escutando é exatamente ao contrário. A execução é só a ponta final ali. Se o atendimento tivesse bem feito, se a reunião tivesse bem feita, se tiverem sido feitas boas perguntas, as perguntas corretas... Não, inclusive é o seguinte, no meu caso, por exemplo, a cirurgia ela nunca é feita na hora. Ela só é executada na hora.
toda a cirurgia dos meus pacientes, ela é muito pensada antes. Hoje em dia eu uso programas de computador, onde eu faço a cirurgia no computador. Então, assim, eu sei, essa é uma característica, assim, a ortopedia ela é muito concreta, né? Então, por exemplo, eu vejo um raio-x pré e eu imagino como o raio-x vai ficar, o pós. E hoje você consegue fazer na radiografia bem feita, você tem programa de software que você conserta o osso, coloca uma prótese lá e tal. Até tecnologia 3D, você consegue até imprimir o que você quer fazer em 3D. E né, você sabe, ó, essa etapa aqui da cirurgia eu vou ter dificuldade, essa não, essa eu vou fazer isso, isso, isso. Se isso aqui eu tiver dificuldade, meu plano B, C. Então, toda a cirurgia ela é feita na véspera. Isso eu aprendi com o meu chefe. No dia você só executa o teu plano A. Ah, mas deu um problema lá. Você tem que ter o B e o C pronto. Você nunca descobre o que você vai fazer na hora. Isso para mim, é um erro crasso. Então, até a cirurgia mesmo, que é o nosso, vamos dizer assim, a ponta de tudo ali, né, o que a gente faz mesmo, é só uma execução. Ela é planejada antes, com tempo, inclusive. Inclusive planejada com o próprio paciente. Claro. Planejada com... Eu sempre falo isso. Você participa da minha tomada de decisão. Não, mas eu te contratei para isso. Calma. Você me contratou para pensar em qual é a melhor solução. Mas você participa da decisão que eu vou tomar. Sempre. E isso é outra situação. Ela é sempre compartilhada. É uma decisão compartilhada. Sempre. Porque é o seguinte, você está envolvendo a vida do outro, né? Claro. Eu não sou piloto de avião que está junto, se cair eu morro junto, é a vida do outro, então ele tem que estar participando. E é até engraçado essa questão de planejamento, um dos casos que eu levei mais tempo planejando foram 4 meses uma cirurgia. E essa é uma anedota muito interessante. Meu filho caçula tem 8 anos, ele nasceu no dia 3 de julho. Essa cirurgia que eu planejei 4 meses, ela estava programada para acontecer 4 de julho. E o meu moleque veio uma semana antes do planejado. Eu não cancelei a cirurgia. Eu fui para o parto, estava tudo certo. Beleza, deixei minha mulher lá na maternidade, fui fazer a cirurgia, durou 6 horas a cirurgia, foi uma prótese feita sob medida, veio de fora, eu fiz o cálculo todinho, tudo certo, veio gente até fora do Brasil para poder acompanhar essa cirurgia. Eu falei, eu não tenho como cancelar isso. Eu não tenho um motivo forte para cancelar. Pô, mas é um filho teu. Ele nasceu, ele estava bem, já era o terceiro. Você acompanhou? Acompanhei tudo. Eu falei, bom, a minha mulher está na maternidade, o bebê está lá também, está tudo certo, vamos operar. E foi uma cirurgia espetacular. Essa paciente era uma paciente que não andava, uma paciente que ficou 4 anos numa cadeira de roda e hoje ela tem uma vida normal. Então, assim, para mim foi uma gratidão muito grande. Mas foram 4 meses de planejamento. Isso evidencia exatamente o que a gente está falando, né? Porque se você tivesse a perspectiva de que essa parte final, que é colocar ali e fazer a cirurgia, fosse a principal, você não teria operado. Não mesmo. Entendeu? Porque ali representaria, sei lá, 90% do seu... E não é. Da sua dedicação, e ali não, ali representa 10%. Ali é a ponta. Eu queria falar uma outra coisa que é interessante, Diogo. O ser humano, ele nasceu com a capacidade única de rapidamente fazer leitura de face. Então você sabe se uma pessoa está desconfortável, está alegre, está triste, ela está mentindo e por aí vai. Às vezes você pode não acreditar na tua leitura de face, mas isso acontece. E eu vejo uma das características não é a autoridade, mas a tua confiança em falar alguma coisa. E quando a gente está falando de alguma coisa muito técnica, a confiança ela parte daquele pressuposto que você sabe o que está fazendo. Então, o que eu vejo muitos médicos, principalmente ortopedistas, que às vezes o cara aceita fazer uma cirurgia que ele não está acostumado a fazer, que ele não tem conhecimento técnico nem experiência para fazer. Então, é muito interessante quando os pacientes me procuram, eles percebem em mim, eu sei que eles percebem, que eu sei sobre o que está sendo tratado, eu sei sobre a solução, ele sabe que eu sei a questão técnica, eu digo assim, aconteceu isso. Então ele vê confiança, ele percebe confiança. Eu não preciso falar a palavra confiança, ele vê no meu rosto, mas ele só vê no meu rosto porque a confiança está lá dentro. O conhecimento técnico está lá dentro, a experiência está lá dentro. São mais de 10 anos fazendo cirurgias complicadas. E a maioria dos colegas médicos, eles não querem isso. A maioria dos colegas ortopedistas, eu falo assim, sem querer falar mal dos outros, eu acho que é até uma questão... E acho que todo mundo, na tua área também, todo mundo quer o mais simples, o mais fácil, o mais rápido, o mais imediato. É isso. Né? Eu falo que é o caminho da preguiça. Então, quando você está falando de alguma coisa que você tem que consertar o que foi feito, né? Refazer tudo, você não pode ter preguiça. Então, você tem que ter o conhecimento sobre aquilo. São cirurgias completamente diferentes, são situações totalmente diferentes. E a pessoa sabe se você percebe, se você está acostumado com isso ou não. Se você tem experiência, se você tem conhecimento técnico. Então, é visível. Mas por quê? Porque você tem um background em relação a isso. Claro. Tem cirurgias que eu não faço. A pessoa fala, doutor, eu quero fazer com você. Eu não faço esse tipo de cirurgia.
o que eu falo para ela? Se você quer muito a minha presença, eu vou chamar um colega que eu confio que faz esse tipo de cirurgia, eu vou entrar junto com ele vai fazer a cirurgia, eu vou estar lá junto com você. Eu vou participar de tudo. Mas quem vai fazer a cirurgia é esse colega. Porque eu não vou assumir isso porque eu não sei fazer isso. Eu fiz lá na residência, eu tenho uma noção, mas eu não tenho prática, eu não tenho experiência. E aí vem a humildade de reconhecer o que você pode fazer, o que você não pode fazer, a potencialidade, assim, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Não, e eu gosto de entrar para ganhar. É. Eu não entro para perder. Verdade. Eu só entro para ganhar. Eu só entro para ganhar. Isso eu pode ter certeza. Isso é verdade. Dinheiro nenhum do mundo vai me entrar numa situação para perder. Nunca. Isso é verdade. E eu tô falando isso porque é verdade. Porque a gente participa de casos juntos, né? Eu ajudando pacientes seus e eventualmente precisando judicializar. E, de fato, se você falou que vai operar... E é bem curioso, porque quando chega um caso que você não vê perspectiva, que você apresentou que não tem solução, e aí vem a parte jurídica, aí o Mário fala assim... Jogo é porque isso aí não... Não vai dar certo. Eu não quero entrar nesse jogo aí, porque esse jogo, cara... E eu já falei pro paciente, sabe? Então, assim, não tem muito o que fazer. Eu já falei que não quero entrar e tal. Você que tá gostando, curtindo, vai lá. Entre tanto no Spotify quanto no YouTube. Dê 5 estrelas no Spotify, curta no YouTube, comente, compartilhe com seus amigos, colegas e pessoas que podem estar gostando dessas reflexões sobre o encantamento dos pacientes, dos clientes, das pessoas que a gente se relaciona. Vai, falei. Você falou de YouTube, tem o meu canal também que eu queria dizer. Isso aí. DR Mário Soares. Eu vou dizer uma coisa para você, Diogo. Meu canal tem desde 2019, tá? Um pouquinho antes da pandemia. E eu vou dizer uma coisa que me falavam e eu não acreditava, mas é a mais pura verdade. Hoje, o meu canal, sei lá, tem mais de 200 vídeos, tem mais de 30 mil inscritos. E o que é interessante? Uma consulta médica, você tem que conhecer o paciente tem que conhecer você. A maioria dos meus clientes, meus pacientes, eles maratonam os vídeos do canal. Então, ele já sabe como eu penso, a minha opinião para algumas coisas. Então, quando ele chega na minha frente, ele já me conhece. Então, assim, ele já se decidiu por mim. Ele já conhece algumas coisas sobre mim. Quando ele senta na minha frente, eu vou dizer o seguinte, quase metade da consulta ela já foi feita. Eu preciso conhecer ele. Ele já conhece, ele já me escolheu. O caminho da comunicação ele foi otimizado. Eu ficava estranhando isso, mas hoje é impressionante. Se eu soubesse, eu tinha feito isso desde o início da minha carreira. Né? É um negócio assim incrível. Incrível. Isso é muito comum comigo também. Já chega a pessoa, e hoje em dia, né, com redes sociais, YouTube, etc., a pessoa já chega sabendo um monte de coisas da sua vida, inclusive. Da sua vida profissional, da maneira como você pensa, das reflexões que nós temos. Então fica a reflexão e a gente vai deixar embaixo na bio o link do YouTube do Mário. Tem uns negócios lá que eu não gosto, não aguento assistir. Tem uns negócios de cirurgia lá que às vezes ele vai operar algum paciente que é meu cliente, ele pega e fica mandando... Ele mostra a foto pra mim, mostra no celular e fala, não, Mário, pelo amor de Deus, eu não consigo ver uma foto dessa, não dou conta. Tem uns negócios lá desse tipo, mas tem muita informação interessante também para você que tem interesse em saber como é que esse cara faz esses encantamentos e também como é que ele atua no dia a dia. Mário, eu tive uma reflexão aqui que eu quero te escutar. A gente tem uma visão, eu acho muito parecida, eu acredito que seja muito parecida em relação a gente não gosta de fazer o fácil, a gente gosta de fazer o certo. A gente gosta de fazer o certo. E às vezes o certo não é nada fácil, ele exige um desgaste, um gasto. E aí, eu te escutando aqui, bate muito com essa ideia, por exemplo, é mais fácil fazer uma consulta rápida. Sim. É mais fácil, eventualmente, não tentar fazer uma leitura toda do paciente. É mais fácil não botar 7 pessoas dentro do teu consultório para poder atender. É muito mais fácil. Mas esse é o certo. O certo a se fazer. Vai levar mais tempo? Vai dar mais trabalho, que você vai ter que explicar para 7 pessoas? Vai. Pode ter dúvida de todo mundo e tal? Vai. Só que se você quer, eventualmente, gerar mais resultado, seja um resultado no sentido financeiro, seja um resultado de atingir pessoas, seja um resultado em relação ao teu propósito, seja lá o que for, precisa fazer o certo. Se a gente quer fazer o fácil, saiba que fazendo o fácil você não vai atingir seus resultados. Não vai. Isso é muito importante da gente frisar. Tem que virar essa chavinha, né? Parece trivial, mas você pode olhar, a grande maioria das pessoas, elas não querem isso, né? Não querem. E hoje foi até engraçado você falar isso. Eu até repostei, né? Tem aquele Instagram da Forbes lá, que ele fica colocando uns pensamentos diários. Não sei se você viu o de hoje. Não vi. É uma frase do Tom Hanks que ele fala que, assim, o bonito, o encantador é você fazer o complicado. Porque o fácil, assim, fácil não tem graça, né? Difícil, legal é você fazer o impossível, né? O complicado. E é isso, assim, eu gosto do desafio, mas é fazendo certo. Porque você também pode fazer o desafio errado, né? Pode. Mas é que eu falo, um dos segredos, talvez,
que eu acho, como médico, eu penso assim, como é que eu faria com a minha mãe? E só um registro já operou tua mulher, né? Já. Como é que eu operaria? Mas mulher tem gente aí que Que operaria? sogra, essas coisas meio problemáticas. Mas eu sempre penso assim, se é fosse que a minha opera dessa mãe, mãe? eu faria desse jeito? Se você se fizesse com a sua mãe desse jeito, você pode fazer com qualquer outro. Eu sempre penso assim. É engraçado porque você tem que colocar no lugar da outra pessoa. É um exercício muito difícil. Muito difícil. Né? Todo mundo pensa em si. E não está errado você pensar em si. Pô, eu quero o melhor para mim. Óbvio. Mas quando você fala, bom, o que é o melhor para o outro? Né? E você colocar a figura da sua mãe ou do seu pai, sei lá, alguém muito próximo que você goste, você faria isso neles? Se a resposta for sim, faça. De olho fechado. É porque nessa hora a gente entra no exercício de empatia, que não é só olhar para o outro, é olhar para a gente dentro do nosso limite, a partir também da perspectiva do outro, né? E aí nessa hora pô, o que é melhor para mim? O que é melhor para mim a partir da ótica do outro, Sim. a partir daquilo que eu posso fazer. Se eu posso fazer mais, por que eu não vou entregar mais? E aí a gente conversa muito sobre o quanto que as pessoas querem atingir resultados sem pagar o preço pelo resultado. A gente fala muito disso. E quando a gente vai fazer as conversas sobre a clínica, sobre o planejamento, da parte jurídica, também da questão de comunicações, que a gente conversa muito, a gente sempre, a gente tem um negócio que aí você tem muito forte isso, você não trava ideia. Você não trava ideia. Ideia veio, você eventualmente pensa sobre ela. Pô, e aí tem gente que fala de você, e aí eu sei que também falam de mim, eu sei que minha estagiária às vezes fica maluca comigo. Às vezes a galera fala assim, cara, você tá viajando, pô. Tá, tem gente que fala, porra, quando o Mário quer um negócio, ele manda vir da NASA, não sei o quê. Pô, mas... e aí tem um cara que já veio aqui, que é o Tonhão, que é o futurista, ele fala, tem um poder que eu falo pro meu filho, você tem o poder da imaginação. Nunca perca o poder da imaginação. E aí você tem esse poder da imaginação muito forte, e aí ele vai, ele cresce, e aí ele chega em concretização de algumas ideias, né? Cara, assim, tudo que eu quis na vida eu conquistei. E assim, sabendo assim, bom, quero, por que eu quero, o que eu preciso para ter isso, e, cara, vamos correr atrás. E você consegue, cara. Você tem que se dedicar. Você consegue tudo que você quer. Basta você realmente querer. E isso faz parte, né? E você tem que entender que algum sacrifício vai acontecer. Vai. Mas você é recompensado lá na frente. Vai. E esse exercício da imaginação que você faz, ele acaba se concretizando. Você imagina o que vai ser feito. E é aquela, né? Dentro da trajetória também, isso é muito, muito, muito legal. Já teve projetos que a gente construiu junto. Chegou uma hora, eu falei, Mário, dá não, cara? Ele falou, tá bom. Aí eu falei, tá bom? Porque eu inicialmente, o que eu achei? Pô, vai se lamentar, vai querer perpetuar e vai ficar brigando ali com o que não deu certo. Você se comunica da seguinte maneira, beleza, não deu certo, tá bom, vamos construir outro. A gente não tem obrigação de acertar tudo. Eu fiquei assim, eu falei, é sério? Sério? Não, vamos construir outro. Eu falei, tá bom. Tem uma coisa que eu aprendi, até um dos princípios da internet para funcionar, né, assim, as coisas. Cara, testa um monte de coisa. Ah, não deu certo? Vira a página rápido. Você não vai ficar preso ali. Rápido, né? Exatamente. R rápido. R rápido. R rápido. R rápido, onde você pode errar. Exato. Né? Tem lugar que você não pode errar, mas onde você pode errar, cara, o erro é uma bênção. As pessoas não entendem dessa forma, o erro é uma bênção. Você só aprende com erro, ou o seu erro ou o erro dos outros. Mas você só aprende com erro. Tudo na vida que foi aprendido foi com erro, ninguém aprendeu acertando sempre. Só que é isso que eu estou falando. Isso é uma coisa na medicina que é interessante, por exemplo. Cara, não cabe você inventar coisas. Né? Você quer ter bom resultado? Bom, o que os outros já erraram ao longo dos anos, das décadas, e o que deu certo? Cara, faça isso. Eu não tenho pretensão nenhuma na minha vida de inventar uma cirurgia, uma cirurgia de Soares Ferreira. Cara, não quero isso. Eu quero executar e indicar bem essas cirurgias que funcionam. Mas eu tenho certeza que essas cirurgias que funcionam, para alguém chegar lá, outros tiveram que dar errado com outros. Por isso que eu quero entrar para ganhar. Isso é uma coisa interessante, que eu vejo assim, tem muita gente, vamos inventar, vamos fazer. Cara, não é hora não é ir para isso. Eu falo que não precisa criar. Combina. Para mim, o exercício de combinatividade ele é um exercício fenomenal. Você pega daqui de um cliente, você soma aqui com outro cliente, você cria... Aí da união, você traz algo novo. Mas você não está inventando a roda. Não. Não inventa a roda. Pega o que já foi feito,
Pego o que já foi feito aqui, deu errado, deu certo. Beleza, pego, compilo. Pego o que deu errado, deu certo, compilo. Pego errado, deu certo, compilo. Beleza, daqui eu tenho uma nova estratégia. Exatamente. E a outra coisa é otimizar aquilo que já acontece. Eu acho que as pessoas esquecem, e é uma das formas de maior sucesso. Você pode olhar, tudo que dá muito sucesso é o seguinte: bom, isso aqui está sendo feito, está dando certo. Tem como melhorar isso aqui? Tem como fazer esse fluxo aqui ficar mais rápido, ficar mais eficiente, né? Ficar mais palatável, mais barato? Cara, faça. Porque isso vai dar sucesso, já está dando sucesso, você está só otimizando aquilo ali. Então eu vejo muito isso aí na prática médica. Por exemplo, uma coisa que eu falo, parece óbvio, mas a medicina no Brasil é assim, ela é fragmentada. Você vai num médico, você vai no outro, você vai lá, vai cá, tal. Porra, ninguém conversa. O interessante para uma coisa complicada dar certo é você estar tudo centralizado. Todo mundo entende a mesma linguagem, a mesma filosofia, está todo mundo conhecendo o caso. Tudo foi feito um briefing, uma discussão antes sobre o caso e daí você executa. É único, não é fragmentado. Eu acho que isso daí é importante também. Então, na minha equipe, por exemplo, eu valorizo muito isso. A gente é muito unificado. Cada vez mais, por exemplo, o que eu batalho? A gente vai unificando coisas, vai trazendo coisas para dentro do meu pacote. Então, eu até brinco, hoje é um pacote, eu ofereço. O cara quer uma solução, não é assim, vou pegar só o honorário do... Não. Vem junto do pacote isso. Porque eu sei que tudo isso aqui junto vai dar melhor para o seu resultado. Se eu fragmentar o teu tratamento, a coisa já não vai dar certo. Por melhor que eu faça a minha cirurgia, por melhor que seja a nossa conversa, não vai dar certo. Então, Cara, eu já discutei unificar é importante. Eu já discutei falando sobre falar a verdade, sobre visualizar o pelo cenário, de olho no olho, de não ter preocupação com o tempo, de ter leitura de pessoas, de conseguir errar rápido. E tem uma situação que eu quero trazer, prática, que já aconteceu, que me assustou um pouco inicialmente, depois eu fui entender o porquê e eu quero compartilhar contigo. Que foi o dia que você falou assim, eu vou operar essa pessoa até dar certo. Por quê? Eu falei, como assim, Mário? Você não vai cobrar de novo? Porque faz parte. Ele falou, não cobro de novo. Não cobro de novo. Eu vou operar até dar certo. O que passa pela tua... Por que você tomou essa decisão? Primeiro é o seguinte, é uma forma de convencimento também. Claro. Porque é o seguinte, eu estou mostrando para ela que eu não quero o dinheiro dela. Eu quero resolver o problema dela. E assim, existe uma margem que pode dar errado? Beleza. Mas aí, matematicamente, vamos dizer o seguinte, eu fazendo tudo certo, eu tenho uma chance de 10%, se eu reoperar aquele paciente, essa chance vai diminuindo. Então, eu foco no resultado ali. Não é bem no resultado, mas eu digo assim, eu foco meu empenho para chegar naquela solução ali. Tem que reoperar. Cara, eu não quero ficar arrancando dinheiro de você. E eu não te escuto falando de reoperar com a perspectiva de que... com a ideia de que assim, cara, é meu papel. Eu Sim. entrei nesse jogo e Sim. eu vou nesse jogo Sim. até o final. E é assim que você vai. Graças a Deus, eu reopero muito pouco. Muito pouco. Até hoje. Mas eu sempre falo para todo mundo, assim, eu vou te cobrar uma vez. E eu vou contigo até o fim. É um casamento. Isso é uma coisa interessante também. Eu vejo que assim, o paciente ele não quer ser desamparado. Eu acho que o que mais incomoda ele é a sensação de desamparo. Então, quando eu falo isso também, eu estou deixando claro para ele que é o seguinte, eu não vou te desamparar. Pode dar errado, mas eu vou estar ali junto com você. Isso é cumplicidade do processo. Claro. Você tem muita cumplicidade com a dor da pessoa. Eu falo que é um casamento. Eu sou casado. Tem que ter cumplicidade. Eu sou casado com muita gente aí. Rapaz, não fala. Calma aí, Natasha, não fala. Faça Não, de aliança só a Natasha. Natasha, um abraço pra você. Um beijinho, amor. Não, deixar esse registro aí. Mas a cumplicidade. É cumplicidade, porque assim, o desamparo é o que mais dói. Talvez é a hora que o paciente vai procurar você, que é a parte jurídica, é quando ele se sente desamparado. A maioria nem reclama tanto do resultado, por incrível que pareça, que eu vejo assim. Perfeito. Mas, por exemplo, muitos chegam para mim, a cirurgia não deu certo. O cara não está reclamando que a cirurgia deu certo. Ele está reclamando que ele foi desamparado pelo antigo cirurgião dele. Mário, eu tomei uma decisão quando eu iniciei minha carreira, pautada em dois aspectos. Tempo de resposta, e não é tempo de necessariamente resultado, é tempo de resposta, é tempo de amparo à pessoa, não deixar ninguém desamparado, e disponibilidade de tentar achar a solução, de buscar a solução. E para mim esses dois pilares, eles levam exatamente a esse pilar que é de cumplicidade. Sim. Eu tô com a pessoa. Tanto é que você sabe disso porque eu presto isso pra você. Cara, tempo é um negócio muito complexo para mim. A pessoa, quando ela não é respondida, a pessoa, quando
ela recebe uma resposta 2, 3 dias depois, ela se sente durante esse tempo desamparada. A pessoa, quando ela te traz um problema, se você devolve para ela com um outro problema, ela se sente desamparada. Sim, com certeza. E no desamparo não tem cumplicidade, no desamparo não tem casamento, no desamparo não tem conexão. Eu acho que é isso aí também. E aí, uma vez, estou sábado, era sábado, um feriado, uma coisa assim, né? Recebo uma ligação do Mário, sei lá, 6 da manhã. Aí eu atendi. Fala, Mário, jogo, preciso de você. Eu falei, agora. Aí você falou, pô, desculpa aí, tá ligando agora? Eu falei, não, é isso mesmo. E aí, quando a gente fez a confraternização da sua clínica, você falou algo que me marcou e me carimba essa decisão que eu tomei há 8 anos da minha vida, desses 2 pilares, que é tempo e disponibilidade. Que foi, aquilo ali me chamou muita atenção. Porque você em momento nenhum falou do horário, você em nenhum momento falou que era, sei lá, sábado, acho que era sábado ou feriado. Você não perguntou, você falou, não, beleza, eu vou resolver. Eu preciso disso que eu vou resolver. E aquilo ali fez com que o que a gente já tinha decidido lá atrás de ser parceiro, Sim. carimbasse por causa disso. É. Por causa do tempo e disponibilidade de resolver. E no momento nenhum eu falei pra você que vai dar certo. Eu falei pra você, vou fazer. Não, mas é por isso que, por isso que você é meu advogado. Mas porque assim, é que eu falo, ninguém liga pro médico, não, vamos bater papo. Cara, não é assim. Ninguém liga pro advogado se não tá passando por uma necessidade. Perfeito. Então, assim, quando você escolheu lá, minha mulher fala, quando você escolheu lá, marcou o xizinho do vestibular, cara, isso vem junto. Isso vem junto. Por exemplo, esse ano que passou, teve um paciente que, no final das contas, praticamente eu paguei para operar ele. Eu tive um problema que eu tive que chamar um outro profissional. Aí eu paguei esse outro profissional para poder dar a solução para o meu cliente. Não cobrei mais um centavo do cliente. Está resolvida a situação. Mas por quê? Porque eu fiz o compromisso com ele que eu não ia desampará-lo e não ia cobrar nenhum centavo a mais. Eu podia ter enrolado o caso? Podia, mas eu não entro para perder. Aquilo que eu falei, eu vou dar uma solução para ele. Paguei do meu bolso, tirei, né? Uhum. E resolvemos. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu dei a solução. Eu honrei até com a minha própria palavra. Sim, né? Que é aquela que você faz o juramento e tudo mais. E aquela coisa, assim, eu acho que quando a gente abre a mente, assim, né? Acho que um dos problemas de quem é muito técnico, você vai afunilando, na verdade, você tem que abrir a mente. Quando você começa a estudar até essas questões, assim, né? Finanças médicas e tudo, eu trabalho numa taxa ali, de a cada 10, 8 dão lucro, 2 é prejuízo. Você tem que saber disso. E tudo bem. Por quê? Porque você quer dar a solução para aquele caso ali. Você falando de lucro e prejuízo, tem uma outra maneira de pensar e que você se relaciona com o paciente que leva para mim esse encantamento a partir da sua comunicação, que é, você é muito parceiro. E eu vou explicar essa parte da parceria. Eu nunca te escutei falando mal de outro médico. Não pode. Eu nunca te escutei criticando. E assim, pra mim mesmo, que sou seu advogado, tipo assim, eu nunca te escutei num pensamento de escassez. Eu nunca te escutei com medo de, eventualmente, a sua estratégia vazar. Eu nunca te escutei com pensamento de, tipo assim, pô, não, mas a gente pode ficar sem. O teu pensamento, ele é muito abundante. E eu acredito que isso passa, o que você falou lá atrás, da confiança, da face da confiança. Eu acredito que esse pensamento de abundância, de tô contigo, eu sou seu cúmplice, e ao mesmo tempo é um pensamento abundante. É um pensamento positivo, é um pensamento claro, é um pensamento que você fala a verdade, e em momento nenhum você traz a escassez da situação, a ausência, o que está faltando. Eu não discuto assim. Aquilo, o que isso vai ajudar? Pensa assim, não é um casamento? Imagina o seguinte, essa pessoa estava casada com outro cirurgião. Ela acabou aquele casamento e veio casar comigo. Imagina se eu fico nutrindo coisas ruins que aconteceram no casamento anterior. Eu não tenho um casamento com essa pessoa. Você vai ficar falando do casamento anterior. Entendeu? Não faz. E outra coisa, olha, é muito engraçado, né? Você imagina o seguinte, sei lá, eu mexo corrigindo problemas que aconteceram. Eu tenho certeza que a grande maioria, né, quando foi operado lá, o cara não queria errar. Claro que não. Né? Eu acho que, assim, ou teve alguma coisa ali no meio, ou foi uma ignorância. Ignorância no sentido, o cara não sabia o que estava fazendo e foi fazer. Uhum. Como é que eu culpo alguém nessa situação? É coisa complicada, né? E é difícil fazer avaliação sobre o que aconteceu, que a gente não sabia o contexto, como é que estava e tudo mais. Eu faço um exercício que é muito engraçado. Sinceridade, a maioria dos pacientes meus, eu até esqueço o que aconteceu. Assim. É como se ele chegasse para mim agora, o que aconteceu para trás não interessa, vamos seguir daqui para frente. Daqui para frente tem solução? Tem, então vamos embora. Não tem, como é que eu vou amenizar? É um fluxograma, dificilmente, assim, óbvio. Não vai ter... Olha, é raro. Alguma coisa você consegue fazer para melhorar a vida daquele paciente.
Mas é isso, não vale a pena você ficar olhando para trás. Você não vai voltar ao tempo. Você não vai voltar àquela cirurgia. Você consegue mudar daqui para frente, não daqui para trás. E é a energia que você deposita. Eu vou depositar energia boa ou energia ruim? Quando a gente escuta você falando com o paciente, ou com a gente mesmo, ou com o pessoal do teu time, eu não te escuto reclamando do que aconteceu. Não, tá louco. Eu vou reclamar para quê? Eu não discuto. E assim, de situações que eram em tese, tem toda a justificativa pra reclamar. Inclusive de projetos que a gente já fez, que a gente fez merda, errou e tal. Eu não discuto reclamando. É tipo assim, cara, beleza. O que a gente consegue fazer daqui para frente, né? Mas é energia, sabe? É. O que você falou da abundância e de escassez é um negócio interessante. Eu acho que eu recomendo isso para todo mundo. Não é simples, mas em algum momento da vida de vocês tem que virar. Porque a abundância, ela traz coisa boa. Ela é uma energia boa. A diferença entre o que falta e o que farta é só o pensamento. É só a atitude que você vai ter. E quanto mais você pensa em abundância, mais a abundância volta para você. Isso aí, eu concordo. A energia que você manda para o universo, ele manda de volta. Uhum. E pra quem tá em casa, deve ser um pouco maluco escutar um advogado e um médico falando disso, né? Assim, pô, galera... Só que entram muito no que eu acredito, e eu sei que você acredita, por isso que a gente é parceiro, que é a necessidade da gente ler, se abrir para várias questões, né? Talvez você seja, inclusive a minha estagiária, ela fica impressionada assim, com você, com sua visão, assim, a Fernanda, cara, ele tem uma visão muito diferente do que é costume, do que é padrão, do que é cultural da medicina. E eu acho que é por isso que vocês dão bem. Eu falei, pô, porque eu também não tenho a visão padrão da advocacia. A visão de, vamos ser técnicos, a gente vai fazer o que todo mundo faz e tal, não sei o quê. É que a gente nunca quis ser mais um, né? Pode ser. Eu vou puxar a frase do Eduardo Marinho, que é, eu não quero fazer diferença, mas eu quero fazer diferente. Claro. Eu vou fazer diferente. Como é que vai ser esse diferente aí? Eu vou fazer. Não, até para ver o que acontece, né? Não é? Exatamente. Não tem uma curiosidade? Eu sou um curioso Sim. nato, assim. Falei, poxa, Eu sou curioso pra caramba. todo mundo fazendo desse jeito aqui. Não tem como fazer um jeito melhor? Não tem como melhorar isso Tem como aqui? otimizar? Não tem como otimizar? Se fizer diferente, o que acontece? Tem como se comunicar de um jeito diferente e tal? E é engraçado porque, assim, às vezes você até acha alguém que fez diferente, só que as pessoas não sabem, não conhecem a história daquele que fez diferente. Por isso que eu acho que é interessante abrir a mente, você ler sobre as diversas opções. Porque alguém já estudou sobre isso. E a gente faz a combinatividade sobre outros assuntos, né? Diversas vezes a gente vai conversar sobre o negócio, a gente fala, pô, tem uma empresa aleatória de outro assunto, de outro mercado que faz isso. Será que não dá pra gente aplicar aqui? Você fala para aplicar lá, eu falo para aplicar no escritório. Mas, Diogo, as coisas se parecem muito. Se você for ver o que você faz e o que eu faço, é muito semelhante. Eu acho também. Eu também acredito nisso. Muito semelhante. No papel, olhar, tudo bem, um opera sangue, tudo bem, mas não é isso. Se você olhar o macro, é muito semelhante. Se a gente olhar o macro, são pessoas que entram com... Elas comunicam uma dor, um problema, e querem uma solução. Nós somos resolvedores de problema. E as pessoas odeiam que chegam com problema. Eu adoro o problema. Eu adoro o problema também. A pessoa traz um problema, eu adoro responder e trazer solução. Caminhando já para algumas reflexões mais finais, Mário. Hoje você tem a clínica, hoje você também é servidor, você é médico da Câmara. E você atende pessoas de todos os tipos. E aí, tipos que eu quero dizer de classes sociais diferentes, de percepções diferentes de vida e etc. Quais são, eventualmente, você faz uma leitura, isso eu escutei. Como é que é essa leitura? O que você observa, o que você não observa? O que te chama a atenção, o que não te chama? Você falou da religião, por exemplo, algo que te chama a atenção. Olha, Diogo, eu vejo muito assim, coerência do discurso. Tá? Isso é uma coisa... Bom, chegou lá por quê, né? Tá sofrendo, não tá? Se tem um ganho secundário, isso é muito importante. Vamos dizer assim, em medicina geral... Se a pessoa está buscando uma doença para ter um ganho que a gente chama sentimental, né, ou financeiro. Eu falei do discurso, né, se é uma coisa coerente ou não. Bom, se a pessoa... A gente capta, né, a gente como advogado e médico, se a pessoa está mentindo, se não está. Porque na hora que ela faz algo incoerente, aí você fala, mas você não falou que... E aí... Mas o sofrimento é real também, né? Sim. E aí você começa a ver essas... Por exemplo, eu acho muito engraçado que eu falo os engenheiros, quando eu vou atender engenheiro. Engenheiro é aquele cara muito objetivo, ele quer saber o porquê das coisas, e você tem que partir muito para a racionalidade. Então, quando você começa a perceber essas nuances, a pessoa é muito racional, muito emocional, né? Se a pessoa, por exemplo, o nível de escolaridade dela, a gente como médico, por exemplo, eu atendo todo mundo, eu fiz um juramento e não vejo problema com isso. Eu atendo pessoas na vida inteira, desde analfabeta a pessoa que tem, sei lá, 3 pós-graduações. Então você tem que ter um discurso em termos de comunicação que se adequa a essas pessoas todas.
Você tem que falar aquela linguagem bem simples, outras bem rebuscadas. Os engenheiros eu gosto de falar porque são pessoas extremamente lógicas, eles querem saber o porquê das coisas, eles gostam de termos Querem um termo técnico. eles são, sabe, eles pensam em linha reta. Tem outras pessoas que, pô, emocional, você tem que partir para o lado emocional da coisa, né? Você tem que despertar aquilo nela. Se você usar uma linguagem muito direta, você não vai conseguir se conectar a ela. Então você tem que ser meio camaleão, assim. E é engraçado porque um dos segredos que eu acho é bom, um segredo que eu faço muito na minha clínica, que eu vejo, é você tem que fazer o paciente falar. Naquele primeiro momento ele tem que falar, você vai soltando perguntas para que ele fale, e eu uso muito o gatilho da afinidade. Quando eu descubro algo que eu tenho afinidade com essa outra pessoa, eu paro um pouco ali, dou uma quebrada na consulta, faço a afinidade e depois eu volto. Porque aí você começa a arrancar outras nuances do seu paciente. Então, se o cara gosta de viagem, viajou para o lugar que eu fui, gosta de fazer uma atividade que eu faço, sei lá, se tem uma marca de carro parecida, um hobby, uma profissão, você tem que achar alguma coisa, porque aí você começa a tirar mais dele. E quanto mais você tira do paciente, mais você ajuda ele. Aí ele volta àquela questão do tempo. Mas você tem que deixar ele falar. E quando você está falando, você está percebendo, você tem que fazer aquela leitura. Como é que é o jeito que ele gosta, como é que é o jeito que ele desenvolve as coisas. É um trabalho, assim... Tem gente que tem esse dom natural. Eu não tenho isso. Isso é muito estudado. A gente estuda isso, eu li muito na vida e prática, né? São... de médico aí, tem quase 20 anos. Aniversário do Mário eu dei livro, pra você ter noção, né? Esses são os presentes que a gente gosta, que a gente troca, e é isso. Então você tem que dar tempo para essa linguagem, às vezes mais de uma consulta, porque num dia o cara não está bem, no outro dia ele está melhor. Acontece isso. O cara chega depois, não, doutor, me desculpa aí, aquele dia não estava legal, vamos retomar. É um trabalho interessante, assim. Mas Sim. Eu digo, para mim nunca foi natural. Eu vejo que para algumas pessoas é muito natural. Mas para mim eu tive que estudar muito e praticar muito. Sim. Mas um conselho que eu faço e que funciona muito para consulta, assim, falando de comunicação, é o gatilho da afinidade. Da afinidade. Pegar um assunto comum de afinidade, pegar ele e soltar. Diogo, é interessante. Bom, já que a gente está aqui, não sei como é que está o nosso tempo. Pode ir tranquilo. Mas é muito legal você começar a tua consulta falando qualquer coisa que não seja relacionada à consulta. Né? Falar amenidades. Eu gosto de falar, fala amenidades, até descobrir algo que tem afinidade. Perde um tempo ali na afinidade, a partir dali você consegue entrar melhor na consulta, porque o paciente ele se abre melhor para você. É muito interessante. Você ir direto no problema do paciente não é uma boa. Tá? Às vezes é bom dar uma rodada. E até é interessante quando o paciente vai direto, você já percebe, pô, esse cara aqui é o cara diretão. É o direto. Quando você fala do falar, para mim é o seguinte, vale muito mais boas perguntas do que boas respostas. Com certeza. E se a gente permitir que a pessoa fale e a partir da fala da pessoa conseguir ter elementos, substrato, insumo, para poder continuar mantendo a conexão, é assim que a gente vai conseguir fazer a pessoa estar conosco dentro daquela ideia de cumplicidade, dentro daquele casamento. Vamos lá. O casamento começa como? Perguntando. Sim. Não é afirmando. Exatamente. A gente começa, quer casar comigo? Aí a pessoa responde. Então a gente precisa começar perguntando para a pessoa eventualmente começar a falar para a gente, responder para depois a gente fazer a troca. E nessa de casamento, né? A gente que vai, ao longo do tempo, vai ficando mais experiente. Quando você é novinho, você arruma namorada, você só vê algumas coisas ali, né? Depois de um tempo, você fala, cara, se eu for casar com essa pessoa aqui, eu tenho que dar uma estudada boa para ver se as coisas vão... perguntado mais. Exato. Aí você começa a ver isso. Perguntado mais. Outra coisa que eu queria falar, Diogo, aproveitar aí, o editor depois se vira, que é o seguinte, eu como médico, eu tenho que fazer persuasão, cara. Você imagina que eu tenho que convencer alguém que eu vou cortar alguém. Isso é muito doido. Não é? É doido. Eu vou te levar para um lugar, você vai dormir, eu vou te cortar, você vai sentir dor, tá? Você vai ter que parar parte, né, a tua vida, às vezes você vai para uma UTI, eu tenho que te convencer isso. Olha que maluquice. Quando você fala em comunicação, eu acho que talvez seja o grau máximo da persuasão. O máximo. Não é? E aí você vai falar, pô, mas como é que você faz isso? Bom, aí tem algumas formas. Tem paciente que muitos já chegam sabendo, né, eles já pensaram sobre isso. Mas eu falo que o gatilho final, assim, quando você precisa... Porque, pensa, você tem que persuadir alguém de que mesmo você cortando ele, você quer o melhor para ele.
né? E eu acho que o que funciona melhor, e não me entendam errado nesse sentido, mas é você fazer uma ancoragem. Lembra do pior cenário? Uhum. Você convence muito bem. Olha, se você não fizer isso, isso aqui vai acontecer contigo. Qual você quer? Perfeito. Eu consegui trazer o paciente, o cliente, para estar do teu lado ali dentro da tomada de decisão. E aí, eventualmente, se você conseguir convencê-lo de fazer uma cirurgia, é porque de fato ele está Claro. completamente ao teu lado. Que se ele não tiver, ele não vai Mas é querer. muito doido. É Para pra muito doido, eu pensar. nunca tinha parado pra pensar. É muito É o doido. grau máximo da persuasão. Máximo. Máximo. Porque, vamos dizer assim, em outras situações, comprei um carro. Cara, é um bem. É. Você pode até perder um dinheiro, mas você compra e vende aquilo É ali. porque eu pensei, por exemplo, o advogado criminalista que casa. está trabalhando com a liberdade. Mas não é sobre a vida, né? É liberdade. É. A vida. Não, eu vou te cortar. Então. Você estava eventualmente. Você tá falando sobre a vida da pessoa. É. Caminhando Muito doido. para uma questão da tua equipe, do teu time, tem uma característica que eu quero que você fale, que é, teve uma vez que eu fui conversar com o pessoal, aí o pessoal, não, falou, o dono do Tomário sabe disso não. Eu falei, como ele não sabe? Não, ele não sabe não, ele deixa pra gente fazer mesmo, ele confia que a gente faça. Eu falei, como assim? Não, o doutor Mário é muito descentralizador, assim, ele deixa, ele faz a parte dele, ele deixa a gente fazer a nossa e ele não quer saber. Como é que é, cara, esse processo? Você se comunica assim, e aí eu não tô falando porque me disseram, não. Eu tô dentro da tua clínica, eu sei disso. Uhum. Tem coisas que eu te pergunto, você fala de jogo, não sei não. Tem que perguntar pra Érica, tem que perguntar pra Val, tem que perguntar pro Marcel, tem que perguntar pra Mário, tem que perguntar pro meu pai, não sei. Eu vou operar. Você tem que delegar, senão você não anda, né? Você tem que deixar algumas tarefas que são exclusivas suas para você e outras que outras pessoas podem fazer para as outras pessoas. Não quer dizer que Confia muito. você tem que confiar, mas não quer dizer que você não está observando. Sim. Né? Mas isso faz andar. E outra coisa que eu acho interessante é que isso dá uma noção de time. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu sempre procuro entender a importância que todo mundo tem em valorizar essa questão. Então, por exemplo, você participou da confraternização. Uma coisa que eu fiz questão era que todo mundo trouxesse alguém que fosse importante para poder Do ouvir. mesmo jeito que o paciente precisa levar alguém. Para ouvir as palavras que eu tenho para dizer para você. Por exemplo, a Érica, que é a enfermeira, ela veio me falar depois que o filho dela ficou super orgulhoso. Ele não tinha noção da importância do trabalho da mãe. Então, assim, eu tenho certeza que quando aquele seu familiar te olha com aquele olho de assim, admiração, você vai trabalhar melhor. Você vai trabalhar mais feliz. E aí aquele dia que eventualmente você atrasou para alguma coisa, a pessoa fala, minha mãe estava ajudando a pessoa a conseguir andar de novo. Não, isso assim, como cirurgião é assim, não sei se você tem ideia de como funciona uma cirurgia, mas é meio bizarro. Você vê, você tem um anestesista, você tem enfermeira, você tem circulante, você tem um monte de equipe que cada um faz a sua situação. Só que, se alguma coisa der errado, a culpa é do cirurgião. Sempre é do cirurgião. Isso é uma coisa que eu aprendi com o meu chefe. Tudo deu certo, todo mundo fez o seu papel, mas se deu errado, seja lá onde for, a culpa é do cirurgião. Então, para mim, isso é natural. Eu trato como se fosse a mesma coisa. Para mim, a sensação de responsabilidade, eu falo assim para os meus times, que é, se a gente ganhar, a gente ganhou. Se a gente perder, a responsabilidade é minha. Mas é isso. A responsabilidade é minha. É isso. Então, faz, e aí eu passo confiança. A ideia é passar confiança para que a pessoa execute o trabalho dela da melhor maneira possível, para que ela não se preocupe, para que ela não tenha receio de trabalhar, para que ela não tenha receio de entregar. E aí essa descentralização e essa confiança que você transmite, eu particularmente, eu gosto muito, eu busco aplicar. E só que assim, ao mesmo tempo, eu falei, pô, galera... Mas é isso, né? E eu acho que assim, é muito importante filosofia e cultura. Uhum. Tá? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que as pessoas elas têm que entender o que elas estão fazendo, têm que entender qual é o propósito. Quando é muito claro isso, o teu time caminha junto com você. E eu sempre tenho uma frase que eu falo assim, na dúvida, não tenha dúvida. Me liga, fala comigo. Pra mim, Ou seja, eu falo, ninguém tem que ter dúvida. Na dúvida, não tenha dúvida, fala comigo. Sim, gostei. E assim, e todo mundo faz. Olha, até hoje, até o presente momento, não tomo bola nas costas. Todo mundo, qualquer coisa ali, me entra em contato comigo e resolve. Eu entrei agora dentro do teu time para fazer o trabalho, um trabalho de comunicação, e eu falei isso para você, eu te dei esse retorno. Eu falei assim, se eu entro em empresas para fazer um trabalho de comunicação, e muitas empresas têm um grande desafio, que é no que se refere a relacionamento, traquejo entre as pessoas estão com problema entre elas, no teu time isso não existe. Isso não é nunca um problema. Existe um desafio, eventualmente, muito grande em relação a isso nas empresas.
Muito grande. Primeiro você precisa diminuir as animosidades, as agressividades, os não ditos, para depois conseguir caminhar para eventualmente achar uma lapidação do treinamento para achar um resultado. Teu time não tem. E aí, por exemplo, te escutando agora, a confiança que você tem no seu time é um aspecto fenomenal. Todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre prezo por um bom ambiente de trabalho. E eu sempre tive um bom ambiente de trabalho, por incrível que pareça. Não sei se é sorte, não sei se é alguma coisa característica minha, mas eu acho que é fundamental. A pior coisa, eu acho que deve ser trabalhar num lugar assim, tá todo mundo se olhando estranho. Cara, eu não consigo. Sempre tem que estar um ambiente bacana, divertido, a gente brinca, faz coisa, todo mundo se ajuda. Eu acho que e isso não quer dizer, Mário, você falando tudo isso, e a gente pode falar disso aqui, isso não quer dizer que a gente não tenha problemas. Isso não quer dizer que a gente não tenha defeitos, isso não quer dizer que a gente não esteja olhando. Tanto é que mesmo você tendo todas essas perspectivas que eu estou enaltecendo aqui, registrando como motivos para você conseguir encantar o paciente, o cliente, etc., isso, por exemplo, não te impediu de me contratar para fazer um treinamento de comunicação oratória dentro do teu time. Claro que não. E aí, eventualmente, você virar para mim e falar assim, Diogo, calma aí, isso aqui. Não, Mário, isso aqui acho que a gente tem que olhar mais e tal, porque a comunicação... Porque é isso, né? Você nunca está satisfeito. Satisfeito no sentido de acomodado. Nunca. Você está agradecido pelo que já teve, mas satisfeito no sentido de acomodado, não. E aí faz com que, eventualmente, você... deixa eu ler aqui sobre esse assunto, deixa eu estudar sobre, deixa eu procurar um profissional. E aí, por exemplo, vale até o registro aqui, né, do pessoal do teu marketing, que eu sou fãzaço, que é o pessoal da... Eu não sei, porque eles têm vários nomes de empresa, né? Amuleto, eu não sei qual que eles... Conectando pessoas. Conectando pessoas para a área médica. Médica, exato. E aí, você procurou os caras. E os caras têm essa perspectiva de parceria. Caminhando para o final, porque a gente falou de parceiro e eles são parceiros, teve algo que eu falei para você, que inclusive vem na ideia de lapidação, que eu falei assim, Mário, eu acho que sua hora é cara para você fazer isso. Você falou, você pegou e mudou. Ou seja, a tua capacidade de escuta, de absorção e de mudança também é muito grande. O seu apego, por exemplo, porque as pessoas, quando a gente vai conversar, que a pessoa já está presa na ideia dela e ela não quer escutar a outra. Cara, isso é um ponto também necessário de destacar aqui para mim, dentro desse aspecto que a gente está trazendo reflexões, provocações para as pessoas, de que você escuta de fato o que a pessoa tem a dizer. O que eu quero te questionar em relação a isso como é que você tenta se desapegar, assim? Porque, eu tô virando para você falando que eventualmente você tá errado em relação a algo, ou que eu não vejo com bons olhos aquilo que você fez. Eu tento ser muito racional, Diogo, porque assim, imagina, você parou sua vida, fez uma análise da minha vida, né? Normalmente as pessoas não falam, mas você criou coragem e falou uma coisa para mim. Idiota eu de não levar em consideração. Isso acho que é aplicar a racionalidade. Em momento nenhum, você sabe que eu, num momento nenhum, queria fazer isso para te atingir. Não, então, e aí eu fico pensando nisso. Falei, poxa, é um cara que, né, eu tenho uma boa relação com ele, eu tenho certeza que ele não quer o meu mal, ele analisou isso, ele falou isso e faz sentido. Então, eu faço meu julgamento e faço a execução. É hora que eu, assim, utilizo a minha racionalidade, porque se você levar para emocional, assim, pro emocional, às vezes você fica num apego. A racionalidade, ela te permite não ficar apegado nesse tipo de situação. Porque aí eu sempre achei que o apego ela tem muito a ver com o emocional. Total. Quando você leva para o racional, você fala, cara, não faz sentido. Eu falo que o apego é agarrar o ego, né? Você agarra o seu ego ali, aquilo que você quer proteger eventualmente, e aí você não anda para frente. Quem está se protegendo não está andando. Desculpa, assim. É muito difícil você se proteger e andar ao mesmo tempo. Sua preocupação é não ser atingido. E aí você não vai conseguir andar se você não está querendo ser atingido. Eu sempre penso isso, cara. A maioria das pessoas, na verdade, assim, quando ela quer o mal, ela fica calada, né? Ela vê você se ferrando. Se alguém para a sua vida para te falar alguma coisa, cara... Tem uma máxima do Napoleão que é que se você está vendo o seu inimigo errar, não interrompa. Claro. Não interrompa. Claro. Deixa ele errar. Não queira interromper que ele está errando. Mas é isso mesmo. Caminhando para o final aqui, teve uma reunião que a gente fez que eu te falei, a primeira reunião que a gente fez que eu te falei, e aí eu vou registrar isso, até para poder falar sobre esse canal e o porquê de você estar aqui, que eu falei o seguinte: Mário, eu topo trabalhar com vocês, eu topo fazer assessoria jurídica, só que eu não topo se vocês me tiverem como prestador de serviço. Se vocês me tiverem como parceiro, eu topo. E aí você falou, mas tem outra possibilidade de não ser parceiro? Eu lembro que você falou desse jeito, não tem outra possibilidade, é parceiro mesmo que eu quero, não quero prestador de serviço. Prestador de serviço eu contrato qualquer um.
E aí eu falo isso para poder registrar aqui, cara. Hoje eu te tenho como parceiro, hoje eu te tenho como amigo. Inclusive a gente tava... Sim. Você foi no meu aniversário, eu fui no seu, a gente tem uma boa relação. Eu tenho uma boa relação com sua família. E aqui eu sempre trago pessoas que me provocam. Dificilmente eu trago pessoas aqui que não vão me provocar. Até porque o meu objetivo com o podcast é as pessoas sabem que é para levar conteúdo para elas também, mas é muito para mim. É para o meu crescimento. Porque, pô, eu tenho a oportunidade de, por 1 hora, sentar com alguma pessoa foda em alguma área e escutar essa pessoa. E eu faço as perguntas ainda. Olha que Isso é vantagem. espetacular, né? Pô, fantástico. Eu escolho a pergunta que eu vou fazer, ou seja, eu pergunto aquilo que eu quero saber. Claro, Certinho. eu pergunto também aquilo que as pessoas querem saber. Então, te agradeço muito. Valeu, eu E que fico feliz. E deixo o canal aberto aqui agora para você fazer algum comentário de algo que você queira, deixar alguma mensagem, provocar alguma reflexão. Não, eu acho que assim, ó, Diogo, eu acho que eu me preocupo muito com a condução da medicina, né? Eu fui professor de ortopedia durante 10 anos e eu acredito muito que as coisas têm que voltar, algumas coisas tradicionais, algumas coisas têm que ser incorporadas, mas eu acho que as pessoas, o médico, né, essa relação ela tem que ser melhor. Isso requer tempo, isso requer uma mudança realmente de filosofia. Eu acho que as pessoas têm que valorizar, e tudo bem se não quiserem, mas quem quer boa medicina, eu acho que aí é uma carência mais da formação médica do que do próprio paciente. Então, eu acho que um dos pilares é isso, é dar qualidade para o seu paciente, você ter uma conversa boa com ele, você ter a parte técnica bem desenvolvida. Eu acho que o médico ele tem a obrigação de ser um ser bem completo, porque você está lidando com vidas, você está lidando com uma profissão que é muito ampla. Se você for olhar assim, você tem uma gama de opções. E realmente me preocupa, assim, a questão de um legado, sabe? Você fala assim, o que você quer ser no futuro? Cara, eu quero ser um baita de um ortopedista aqui em Brasília, ser reconhecido, mas eu quero participar de uma mudança de cultura. Tá? E eu acho que eu faço a minha parte, eu faço tudo isso que eu estou fazendo, eu estou pensando lá na frente. Você conhece meu pai, eu fui criado assim nessa situação, né, de valorizar a profissão, valorizar os pacientes. Eu acho que tem muita coisa para ser contribuída aí nessa questão. E eu acho que passa muito pela comunicação, totalmente pela comunicação. E eu até quero agradecer, minha mulher ela fica brincando que eu não faço agradecimento. A minha mulher, a Natasha, ela é formada em comunicação. Ela é relações públicas, eu aprendi muita coisa com ela, realmente muita coisa com ela. Eu sempre fui muito mais introvertido, com as dificuldades. E eu, havendo se relacionar com as pessoas, isso me ensinou muita coisa. Então, te agradecer, meu amor, porque boa parte da minha profissão eu devo à comunicação que eu aprendi com a minha mulher. E é muito importante. Aquilo que a gente falou, como é que eu convenço alguém a fazer uma cirurgia se eu não tenho uma boa comunicação? É muito difícil. Você falou de uma pessoa aí que eu preciso fazer um registro. Teu pai, o Mário, é uma história que eu já contei para alguns amigos próximos, que me chamou muita atenção e aí me representa a humildade e a vontade de viver, de aprender e etc. Quando eu entrei na clínica, na Acos, para poder fazer o treinamento de comunicação, inicialmente, por uma ideia, digamos, óbvia, a gente não imaginou. Quantos anos teu pai tá? Ele fez 7,2 agora. A gente não imaginou que o... Não, desculpa, 7,3. A gente não imaginou que o Mário, com 73 anos, aposentado já da secretaria, 25 anos como coordenador, ele ia querer fazer uma mentoria de comunicação e oratória com um moleque de 32 anos. E aí, a gente conversando no grupo, estamos nós 4, eu, você, a Mayra e ele pega e fala, não, eu quero fazer a mentoria. Eu falei, cara, na hora que eu li aquilo, e aí a gente falou disso depois, eu falei, cara, é sobre isso, sabe? É sobre isso, é sobre um cara de 73 anos querer fazer mentoria. E quando eu sentei com ele a primeira vez, eu falei, mano, o que você quer aqui? Eu falei, Diogo, a verdade é que eu passei 25 anos como coordenador, mas eu não sei que ferramenta que eu usei. Eu usei no feeling, eu usei aquilo. Então, assim, você vai me passar a ferramenta. Eu falei, cara, que humildade. Que humildade. E aquilo ali me impressionou. E aí fica essa referência, que é a tua referência. Sim. Do porquê boa parte das suas percepções de vida vem daí. E quando a gente escuta uma pessoa de 73 anos querendo aprender e tendo a humildade de falar assim, eu preciso estudar comunicação. Aí pediu livro, falando que escutou episódio de podcast. Eu falei, cara, é diferente. Tem tanta história de tanta gente que ele ajudou, sabe? De formas assim que você nem imagina, pelo jeito dele de ser. Exato.
E é um cara que gosta, de gente. Nasceu pra isso, Ele gosta de gente. E aí, outro registro que eu não... Se eu fizer registro pra vocês dois e não fizer registro pra Mayra, ela me mata também. A Mayra foi que é a minha irmã. Mayra é irmã, é sócia. E ela foi minha aluna. E é impressionante, cara, a perspectiva de mudança, assim, da comunicação dela, do jeito de ver a vida. E ela foi minha aluna, e a primeira aula que eu dei pra ela, ela falou assim, tu me incomoda, tu me provoca muito. Porque eu trazia reflexões, e aí a gente conversando nesse começo do ano, por causa do Réveillon, ela falou assim, cara, Diogo, obrigado, porque da primeira prosa que a gente teve lá, eu como sua aluna, até hoje, pra você ser meu parceiro aí dentro da perspectiva da prestação de serviço jurídico, cara, eu já mudei muito e eu devo muito à perspectiva da comunicação. E ela tem uma abertura para buscar e mudar e evoluir. Ela está nessa busca muito grande e eu agradeço a ela, porque sem ela a gente não estaria aqui sentado. Então ela precisa ter esse registro, esse agradecimento. Galera, se você gostou desse bate-papo, se você curtiu, se você sente que alguém pode receber, mande para essa pessoa, curta, compartilhe e faça comentários. A gente também aceita feedbacks. Mário, deixa suas redes, seu YouTube, pra galera aí que quiser, e a gente vai deixar também na bio. Eu tenho um canal lá do YouTube, que é @drmariosoares, o Instagram é a mesma coisa, @drmariosoares. Tem o site, que é www.mariosoares.com.br, tudo é Mário Soares, só não confundir lá com o presidente, mas é fácil, né, de Portugal. E é muito fácil achar por essas mídias todas, tá? E tem o nosso telefone, que é direto com a clínica, que caso queira fazer uma consulta, que é o 61 99412 1130. Quero agradecer aí a você pelo convite, eu fico muito honrado de estar aqui, uma pessoa que eu admiro, baita profissional, que você olha essa questão de idade, cara, isso aí não quer dizer... Porra nenhuma. A gente não, mas é aquela questão do feeling. A gente sabe que realmente quem sabe não tem idade, né? Sim. A gente sabe, quem sabe, basta olhar. É aquilo que a gente falou. Então, assim, idade pouco importa. É bom, eu acho sempre ótimo estar conversando contigo. A gente sempre tem uma sintonia legal, são sempre papos interessantes, são sempre oportunidades muito boas. Obrigado por toda vez que eu precisar você estar ali, aquilo que a gente estava falando. Espero que você não precise dos meus serviços. Espero que nunca. Espero que não. E agradecer essa parceria que nós temos, agradecer esse dia que está tendo aqui hoje. Tá? Mandar aí um abraço para a minha equipe toda, pessoal da Racos, minha família, tem 3 filhos. Depois vou mandar para minha filha que está morando fora, que estou com saudade dela. Um beijo para minha mulher que não pode faltar. Exatamente. Beijo para meu pai também, para minha mãe. Especialmente para você. Isso. Enoque que faz tudo isso acontecer, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos aqui tarde da noite já fazendo essa gravação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Você encanta pessoas?